Então, pessoal, vamos lá? Vamos começar relembrando sobre a área do quadrado. Então, olha lá. A área do quadrado, tá? Tá aqui um quadrado. O que o quadrado tem de especial? Tem os lados iguais, os lados de mesma medida. Então, a gente pode chamar aqui, ó, os lados de L, tá? Todos os lados aqui valem L, certo? Espera aí um pouco, ó. Deixa eu colocar isso aqui melhor. Olha lá. Todos os lados medem L. Como que calcula a área do quadrado? Gente, a área do quadrado a gente calcula fazendo lado vezes lado, tá? A gente tem que pegar a medida da vertical, tá? Vertical, multiplicar pela medida da horizontal. Como são iguais, então a gente faz a área, a gente coloca a diária, tá? Se você quiser desenhar um quadradinho aqui para indicar que você está fazendo a área do quadrado, pode. Então a área do quadrado vai ser lado vezes lado, ou seja, lado ao quadrado. Por que ao quadrado? Porque eu tenho dois L's aqui. Quando eu tenho letras repetidas, ó, x vezes x é x ao quadrado. Então, L vezes L, L ao quadrado. Então, a área do quadrado vai ser lado ao quadrado, correto? E perímetro? Como calcular o perímetro de um quadrado? Gente, perímetro é a medida das somas dos lados, tá? É a soma, aliás, né, da medida dos lados. Então, se eu somar a medida dos quatro lados, eu terei o perímetro. Então, o perímetro do quadrado vai ser lado mais lado mais lado mais lado. Quantos lados ele tem? Quatro lados iguais, ou seja, 4 vezes o lado. Este é o perímetro do quadrado, certo? Então vamos lá, a gente já sabe como calcular a área do quadrado, que é só fazer lado vezes lado, ou lado ao quadrado, e o perímetro do quadrado, que é 4 vezes o lado. Vamos resolver então dois exemplos. Número 1. Assinale a medida do lado de um quadrado, sabendo que o número que representa o seu perímetro é o mesmo que representa a sua área. Então, olha lá, ele tá querendo dizer aqui no exercício que a área e o perímetro, A de área e P de perímetro, são iguais. Então, a gente sabe que a área de um quadrado é lado ao quadrado. E um perímetro de um quadrado, que eu não sei a medida, é 4 vezes o lado. Então, ficou assim, ó, lado ao quadrado é igual a 4L, tá? O que a gente pode fazer para resolver isso daqui? Vocês sabem que lado ao quadrado é o mesmo que lado vezes lado, não é? Então, deixa assim. Então, lá, lado vezes lado é igual a 4 vezes o lado. O que a gente pode fazer aqui? A gente pode passar esse lado que está multiplicando, dividindo aqui, tá? Já que a gente quer saber o valor, né, de quanto mede esse lado. Então, vamos lá. Lado é igual a 4 vezes o lado dividido pelo lado. Então, aqui, ó, lado dividido com lado vai dar 1, porque letras iguais dividindo dá 1. Então, ficou que o lado mede 4. Olha lá. Então, um quadrado que tem uma medida de 4, o perímetro e a área serão iguais. Quer ver, ó, a área, vamos calcular, ó, a área é lado ao quadrado. Lado ao quadrado, se o lado mede 4, 4 ao quadrado, 16. E o perímetro? Não é 4 vezes o lado? Se o lado mede 4, 4 vezes 4, 16. Tá vendo? A área e perímetro são iguais. Então, para um quadrado ter mesmo valor para área e perímetro, ele tem que medir 4. Pode ser 4 centímetros, 4 metros e assim por diante, tá bom? Vamos a mais um exemplo. Olha lá. 2. Sabendo que um quadrado tem lado igual a raiz de 2 metros, calcule sua área e perímetro. Então, vamos lá. Vamos calcular. A área de um quadrado é calculada fazendo lado ao quadrado. Se o lado mede raiz de 2, então a gente vai pôr raiz de 2 ao quadrado. Pessoal, olha que legal. Quando a gente eleva uma raiz quadrada ao quadrado, é como se cortasse a raiz com o quadrado aqui, tá? Por quê? Olha o que acontece. Se eu escrever na forma de raiz, se eu pegar a raiz
escrever na forma de número sem a raiz, ficaria 2 elevado a meio. Tá? É assim que a gente escreve. 2 elevado a meio é o mesmo que raiz de 2. Por quê? Porque o índice aqui, ó, é 2 quando é raiz quadrada. E aqui dentro, quando não tem número, é 1, ó. Então, o expoente 1 fica aqui em cima. E esse índice vem dividindo o 1. Então, fica elevado a meio. Então, 2 elevado a meio é o mesmo que raiz quadrada. Se eu pego isso aqui, 2, olha, 2 elevado a meio, elevado a 2, olha como que fica, ó. A gente tem que fazer 2 vezes meio. 2 vezes meio é 1, gente. Não é? Então, fica 2 elevado a 1. E 2 elevado a 1 é quanto? É 2. Por isso que a gente usa na prática, quando eu elevar uma raiz quadrada ao quadrado, corta, corta, a resposta é o número que está dentro da raiz. No caso, 2. Tá? Então, olha lá. Eu expliquei todo esse processo. Então, a área de um quadrado que tem lado igual a raiz de 2 metros vai ser 2 metros quadrados. Tá? Eu tenho unidade de medida aqui. A unidade de medida de área é metro quadrado. E qual o perímetro? Perímetro do quadrado vai ser 4 vezes o lado. Ué, 4 vezes raiz de 2. Não posso deixar assim mesmo, 4 raiz de 2. Se você quiser um número exato, aproximado, aliás, raiz de 2 é aproximadamente 1,40, 1,4, vai, aproximadamente. Você teria que fazer 4 vezes 1,4, tá? Que aí você obteria 5,6, é isso. Você vê, ó, 4 vezes 1,4, 5,6. 5,6 metros, certo? Então, este foi o nosso exemplo de como calcular a área e o perímetro de um quadrado. Então, vamos lá, gente. Agora vamos calcular, né, aprender, né, relembrar como calcular a área e perímetro do retângulo. Então, eu tenho um retângulo aqui. Gente, o retângulo ele é da família dos quadriláteros, tá? Porque ele tem 4 lados. O nome quadriláteros vem daí. Então, só que o retângulo tem uma característica diferente. Os seus lados paralelos, ó, esse lado é paralelo a esse, tem as mesmas medidas. Tá? Então, esse lado é paralelo a esse e tem a mesma medida. Então, a gente chama esse lado aqui, ó, de largura, tá? Ou altura. Vamos chamar de largura. L de largura. E aqui embaixo, de comprimento ou base, tá? Então, vamos usar comprimento, tá? Então, é comprimento ou base, e ali é largura ou altura, tá? Como que calcula, então, a área do retângulo? Então, vamos lá. A área do retângulo, desenho um retângulo aqui, é igual a largura vezes comprimento, ou também base vezes altura, tá? Altura aí na matemática a gente usa o H. Tudo por causa do inglês, tá? Height, né? Que é altura, né? Não sei se é assim que escreve, é. Mas, vamos lá. Base vezes altura, ou largura vezes comprimento. É assim que a gente calcula, tá? E o perímetro? Perímetro, gente, é a soma dos lados, tá? Então, eu vou ter 2 larguras e 2 comprimentos. Então, a gente vai ter, ó, L aqui também e C aqui também. Então, o perímetro do retângulo vai ser largura mais comprimento mais comprimento. Ou então, a gente pode escrever como 2 larguras mais 2 comprimentos, certo? Então, tá aí. Vamos aplicar isso aí em 2 exemplos. Então, vamos lá. No primeiro aqui, tá? Até coloquei aqui como questão 1, não, mas não é. Isso aqui não é nada de questão 4, não. Vamos pôr 1 aqui, tá? Questão 1. Vamos lá, questão de um vestibular. Para fazer uma pequena horta, Pedro dividiu uma área retangular em 3 metros de comprimento por 3,6 metros de largura, em 6 partes iguais, como mostra a figura abaixo. Então, olha aqui. 3 de largura e 3,6 de comprimento. Qual é, em metro quadrado, a área de cada parte? Então, para a gente descobrir, primeiro a gente precisa calcular a área total desta horta,
tá? Que ele preparou aí, tá? Então vamos lá, é um retângulo, não é? Então a gente vai calcular a área. A área vai ser igual a comprimento vezes largura. Ou seja, 3,6 vezes 3. 3,6 vezes 3 vai dar 3 vezes 3 é 9. 3 vezes 0,6 vai dar 1,8, né? Porque se fosse 3 vezes 6 daria 18. Então vai dar 10,8. Quer ver, ó? Vou puxar uma calculadora aqui, ó. 3,6 vezes 3. 10,8, tá? Então achei a área. 10,8 metro quadrado. Não acabou. Agora, gente, olha lá. A gente já sabe, né, qual que é a área aí total deste retângulo que compõe essa área da horta. Então, essa horta aí tem 10,8 metros quadrados no total. Mas ele quer saber a pergunta, ó, qual é em metro quadrado a área de cada parte, gente, aqui, ó, de cada parte aqui. Então, percebam que esta horta está dividida em 6 partes iguais. Então, a gente vai pegar a área total. Então, a gente escreve assim, área total. E vai dividir por... Não, engano. Então, a gente vai pegar a área da parte. Vai ser igual à área total dividido por 6, porque são 6 partes iguais. Então, vamos lá. 10,8 dividido por 6. A gente faz essa conta aqui, ó. Olha lá. Então, vamos lá. Vamos dividir com vírgula, não pode, tá? Então, a gente vai ter que eliminar essa vírgula aqui. Quantas casas tem depois da vírgula? Uma só. Então, a gente elimina essa vírgula aqui, cortando ela, desconsiderando, e adiciona um zero aqui, tá? No divisor. Então, vai ficar 108 dividido por 60. Então, vamos pensar. 3 vezes 6, 18. São 3 vezes 60, dá 180, passa. Então, tem que usar 2. 2 vezes 60, 120, passa também. Não vai dar. Então, eu tenho que usar uma vez. Uma vez 60, 60. Para 108, sobrou 48. Agora, gente, 48 é menor que 60. Então, nós vamos ter que colocar uma vírgula aqui e emprestar um zero aqui. Tabuada do 6, eu sei que tem 48. Então, 6 vezes 8, 48. Se for 60 vezes 8, 480. Para 480, zero. Portanto, a área de cada parte é igual a 1,8 metro quadrado. Alternativa D. Correto? Vamos, então, agora para o nosso segundo exemplo. Calcule a área... Isso é um negocinho errado aqui, ó. Parece que é um tracinho, mas não é. Calcule a área e perímetro de um retângulo, cuja largura é de 10 centímetros e o comprimento é o dobro da largura. Então, olha lá. Ele fala que o retângulo tem uma largura de 10 centímetros e o comprimento tem o dobro da largura. 2 vezes 10, ou seja, 20 centímetros. Então, vamos lá. Calcular a área desse retângulo. A gente vai fazer comprimento vezes largura, ou seja, 20 vezes 10, que vai ser 200 centímetros quadrados, já que a medida está em centímetro. Lembra que sempre a unidade de medida de área é quadrada, é metro quadrado, centímetro quadrado, quilômetro quadrado. Então, você vai pegar a medida que está lá, que ele te deu, e vai elevar ao quadrado. Se ele deu em milímetro, vai ser milímetro quadrado, tá? E o perímetro desse retângulo, tá? Então, vai ser 2 vezes a largura mais 2 vezes o comprimento. Então, vai ficar 2 vezes 10 mais 2 vezes 20. Ou seja, 2 vezes 10 é 20, 2 vezes 20 é 40. 40 mais 20, 60 centímetros. Tá bom? Pessoal, vamos lá agora que a gente vai falar da área e perímetro do triângulo, tá?
O triângulo, gente, se a gente observar bem, ele é metade de um retângulo. Então, reparem aqui, ó. Metade de um retângulo. Se eu completo aqui, não vira um retângulo? Ou se eu desenhar um retângulo... Peraí, deixa eu desenhar um retângulo decente, né? Vamos lá, ó. Desenho um retângulo e parte esse retângulo ao meio. Olha lá. Eu tenho dois triângulos, concorda? Então, deixa eu partir ao meio corretamente aqui, peraí. Olha lá. Não tenho dois triângulos? Então, essa é importante, essa constatação, tá? Por quê? A gente sabe calcular a área do retângulo. Não é base vezes altura, que eu falei, ou comprimento vezes largura. Então, a base vezes altura. Se o triângulo é metade deste, vamos apagar aqui, ó. O triângulo é metade deste retângulo. Então, a área do triângulo é metade da área do retângulo. Então, se a área do retângulo ela é base vezes altura, a área do triângulo vai ser base vezes altura dividido por 2. Porque já que o triângulo é metade do retângulo, certo? Então é isso, pessoal, não tem segredo. A área do triângulo é determinada fazendo. Vamos lá, vamos chamar aqui então de base. A gente vai chamar então de B de base. Aqui então a gente vai chamar de altura. E aqui vamos colocar o H, o símbolo. Então, a área de um triângulo, a gente pode desenhar assim, tá? É igual a base vezes a altura dividido por 2. E como faz para determinar o perímetro do triângulo? O perímetro basta somar os seus 3 lados, tá? Então, perímetro é a soma dos seus lados. Então, não precisa de fórmula, tá? A soma dos seus lados, certo? Vamos lá, vamos aplicar isso? Então, vamos lá, vamos buscar aplicar, então, isso que a gente acabou de ver em 2 exercícios. Número 1. Considere um triângulo retângulo com hipotenusa medindo 5 centímetros. Então, olha lá, já veio falar da hipotenusa. Eu vou grifar isso aqui, tá? Ó. Eu vou grifar também essa palavra, triângulo retângulo, importante. Cateto oposto, também é uma palavra diferente, medindo 2 centímetros. E adjacente, 3 centímetros. Onde o cateto adjacente é a base. Calcule a área desse triângulo. Então, prestem atenção que eu vou ensinar vocês, né? Olha lá, eu tenho aqui um triângulo. Eu vou desenhar, peraí, opa. Deixa eu desenhar um triângulo aqui. Vou pegar uma cor diferente. Vamos lá. Desenhar um triângulo, a mágica, né? Que bom. Então, essa é a primeira coisa a observar, ó, triângulo retângulo. Quando um triângulo é retângulo? Quando ele possui um ângulo reto. Então, olha lá. Triângulo retângulo, ângulo reto. Onde está esse ângulo reto? Deixa eu pôr aqui, ó. Ângulo reto. Onde está esse ângulo reto? É um ângulo de 90 graus, tá? O ângulo reto. O ângulo reto nesse triângulo que eu desenhei é aqui, gente, ó. Ó o símbolo do ângulo reto, ó. Este é o ângulo reto. Então, todo triângulo retângulo tem um ângulo reto. Se ele é um triângulo retângulo, é porque ele é metade de um retângulo, tá vendo? Certinho, tá? E tem esse ângulo reto. Então, ele tem que ter um ângulo de 90 graus para ser um triângulo retângulo. Tá, e todo triângulo retângulo, como os outros triângulos, possuem também 3 lados, certo? Só que no triângulo retângulo, esses lados possuem nomes especiais, tá? Então, olha lá. O ângulo reto é como se fosse um olho. Ele olha para quem, ó? Para esse lado aqui que eu estou apontando. Para esse lado aqui. Esse lado que ele olha é chamado de hipotenusa, tá? Então, guardem bem isso. Hipotenusa. E os outros 2 lados? Os 2 lados são catetos, tá? Catetos. Então, são os catetos. Um é o cateto oposto, o outro é o cateto adjacente. Mas, tá?
para ser oposto ao adjacente, vai depender desses dois ângulos aqui. Então, por que que o nome é triângulo? Porque tri é 3. Então, 3 ângulos, tá? Então, 1, 2, 3. 3 ângulos, certo? Então, para saber quem é o cateto oposto e quem é o cateto adjacente, eu preciso olhar esses dois outros ângulos. Se eu olhar este ângulo aqui, o oposto é o que está de frente. Então, o cateto oposto deste ângulo é este lado. E o cateto adjacente é este de baixo, porque adjacente, em português, significa ao lado. É o que está ao lado. O que está de frente é o oposto, o que está ao lado é o adjacente. Correto? E ele fala assim no exercício, ó, onde o cateto adjacente é a base. A base aqui, ó. Então, ele chama essa base de cateto adjacente. Então, a gente já sabe o cateto adjacente, no caso que ele está falando, é esta base, tá? E a base, então, ele fala que mede 3 centímetros, tá? A hipotenusa mede 5 centímetros. E o cateto oposto, que é esse outro lado, é o único que sobrou, mede 2 centímetros. Então, vamos escrever aqui o oposto, tá? Então, ele está analisando esse triângulo a partir deste ângulo, tá? Vamos até marcar aqui, ó, a partir deste ângulo. Então, ele está com uma ótica a partir deste ângulo. Então, ele fala que o cateto oposto a este ângulo é esse lado, e o adjacente, que está ao lado, é este lado aqui, tá? Ele quer saber a área desse triângulo. Gente, a área do triângulo a gente vai calcular fazendo base vezes altura dividido por 2, tá? A base aqui é 3, né? O cateto adjacente. Vezes a altura, que é o cateto oposto. E vamos dividir por 2. Então, olha lá, vai ficar 3 vezes 2 dividido por 2. Que vai dar 3, gente. Porque 3 vezes 2, 6. Dividido por 2, 3. 3 centímetros quadrados. Correto? Então, vamos lá. Exercício 2. Um triângulo isósceles retângulo com dois lados medindo 8 centímetros e o terceiro medindo 10 centímetros. Calcule a área deste triângulo. Então, olha lá, gente. Vou desenhar aqui um triângulo, tá? Olha lá. Opa, virou um retângulo. Peraí. Desenhar um triângulo. Não ficou muito bom. Se ele é isósceles, tá? Presta atenção nessa palavra. Isósceles, gente, é que possuem dois lados iguais. Então, vamos dar um parênteses aqui, ó. Dois lados com medidas iguais. Tá? Isso que é isósceles. Então, os dois lados medem 8 centímetros. E o terceiro mede 10 centímetros. Então, ó, esses dois lados iguais, se ele é retângulo, ele vai ter aqui, né, um ângulo reto, que está aqui. Então, esse lado aqui mede 8 e esse também. Porque já que ele é um triângulo isósceles, eu tenho dois lados iguais. E o terceiro lado tem medida diferente, 10 centímetros. A gente vai usar, nesse caso aqui, tá? A fórmula, da área do triângulo. Base vezes altura dividido por 2, tá? Como ele é retângulo, a gente vai ter que a base vai ser 8, a altura também vai ser 8, que aqui, ó. Tá vendo? E vou dividir por 2. Ou seja, 8 vezes 8, 64. Dividido por 2, 32 centímetros quadrados. Tá? E se eu complementasse esse exercício e quiser saber o perímetro desse triângulo? A gente teria que somar as três medidas. 10 mais 8 mais 8. Ou seja, 26 centímetros de perímetro. Tá bom? É isso aí, gente. Esse, então, foi nosso exemplo.